Oi gente, tudo bem? Aqui é a Adriana, a chefe. Estou aqui no Bioparque, né? Então a gente tinha conversado alguns dias atrás, né? E hoje nós temos a parte 2 de plantas carnívoras. Muito bem. No vídeo passado nós falamos sobre essas cenas que são armadilhas maciças e hoje eu trouxe aqui, né, dois outros tipos de armadilha, a semi-ativa e a ativa, né? Mas antes de falar sobre as armadilhas, eu gostaria de falar sobre as flores, né? Vocês estão vendo aqui, ó, um cabo que ele vem, né, bem grande, e aqui tem umas estruturas, né, escuras que já são as sementes, né, fruto com semente. As plantas carnívoras, quando elas são do grupo das plantas angiospermas e elas produzem flores. Mas como que eu posso produzir uma flor, atrair um polinizador e não comer o polinizador antes, né, do polinizador fazer o papel dele, que é polinizar? Elas desenvolveram uma técnica. O cabo aonde vai sair a flor, ele é bem mais alto do que a planta em si. Aqui também tem, ó, o cabo bem mais alto e a planta pequenininha lá embaixo. Aqui no caso da Dioneia também, quando ela tiver, que ela tá sem flor, mas o cabo dela vem mais ou menos aqui nessa altura. É uma estratégia, para ela não capturar o polinizador antes da polinização. Bem, vamos à armadilha. Eu tenho aqui, uma armadilha semi-ativa. Essa planta, ela produz pelos em toda a estrutura da folha, ó. Eu encosto a mão, ó, e esses pelos vão produzir uma enzima. Essa enzima cola os animais, os bichinhos, vocês vão até ver, dá pra ver aqui, tem vários animaizinhos aqui colados. O animalzinho vem atraído pelo odor adocicado que a planta exala, e aí quando ele encosta nesses pelinhos, essa enzima adere ao corpo dele e os pelinhos chegam até a abraçar o animalzinho bem devagarzinho e ele fica preso. Quanto mais ele se debate, mais ele vai se enroscando nos pelinhos, e aí a planta carnívora absorve os nutrientes do corpo dele. Tá? Essa planta aqui no caso é uma biblis, uma armadilha semi-ativa, mas eu tenho várias outras espécies com o mesmo tipo de armadilha. Aqui do outro lado eu tenho uma outra plantinha que é a mais conhecida de todas, que é a Dioneia. Ela tem uma armadilha ativa. E aí quando eu olho dentro da Dioneia, eu observo que ela tem uma estrutura avermelhada, meio rosa, e essa estrutura também produz uma enzima que exala um odor adocicado e atrai pequenos insetos. Quando os insetos entram na folha, essa folha tem dois pelinhos, e o inseto ele tem que passar por esses dois pelinhos. Quando ele passa por esses pelinhos, a folha fecha e o animalzinho fica preso dentro da folha. Ela vai soltar as suas enzimas digestivas e vai absorver esse inseto. No caso dessa planta, quando ela acaba de extrair todos os nutrientes do inseto, ela vai abrir novamente a folha e vai passar o vento, a chuva, vai tirar o inseto de lá, e ela vai estar preparada para capturar outro bichinho. Nesse caso aqui, que é uma armadilha semi-ativa, o animal, o inseto, ele vai ficar colado aqui. A folha, com o passar do tempo, vai ficar velha, dessa também acaba ficando velha, e acaba apodrecendo, e cai, enfim. Ela tem uma certa renovação. No outro vídeo eu falei sobre o plantio, Tem aqui um transparente, aonde eu tenho aqui embaixo um pedrisco escuro,
E aqui dá pra ver o esfagno, que é o musgo desidratado, porque o substrato dessas plantas não é terra, é um musgo, misturado com um pouco de areia. Nesse caso aqui, nesse aquarinho, né, ele não tem furo, então eu vou colocar água no aquário, ele tem que ficar sempre úmido, como se fosse um pântanozinho, e a planta tem que ficar em sol pleno. Existem exceções. Toda vez que a gente adquirir uma planta carnívora, a gente tem que fazer uma pesquisa prévia para saber a quantidade de horas de luz solar que essa planta precisa e o substrato, porque tudo na natureza tem exceções. Isso que eu falei nesse vídeo e no outro vídeo é o geral para plantas carnívoras, mas existem exceções entre as espécies. Tem planta que é de meia sombra, tem planta que não é tanta água, não é tão pantanoso o substrato, porque ela não tolera tanta água assim. Então as plantas elas vão se adaptando ao local de origem, da onde elas são. E os botânicos, os agrônomos, quem trabalha com esses grupos de planta, eles vão selecionando as espécies e muitas vezes, em vários grupos de plantas, até seleciona-se as características que você quer que apresente. Isso também ocorre em animais, tá? O que eu estou falando é um geralzão, mas é sempre bom pesquisar referente à espécie. Como que eu pesquiso? Quando eu vou comprar, eu pergunto a pessoa que está vendendo qual é o nome científico da planta. O nome científico ele é composto por dois nomes, né? O primeiro identifica o gênero, o segundo nome a espécie. Com esse nome eu consigo pesquisar características mais específicas da espécie que eu quero. Porque o nome popular, às vezes aqui eu chamo, por exemplo, uma outra planta, hortelã. Né? Em outro lugar chama-se de hortelã-pimenta. Ou mesmo é o caso da erva cidreira, né? Que tem lugar que chama de capim-santo. E muitas vezes tem nomes diferentes e é a mesma planta. E o nome científico, como ele é de origem de línguas mortas, né? De línguas que não tem mais, esse nome é fixo e ele é mundial. Ele serve para todo lugar que você for, aquele nome não muda, tá? Então com o nome científico você consegue ver direitinho, tá bom? Então é isso daí, eu espero que vocês tenham gostado. Nesse vaso aqui, estou completando, não tem furo. Se for um vaso com furo, o furo é no meio do vaso, embaixo ele tem que ser vedado, tá? É logicamente que tem exceções, então vocês têm que pesquisar, mas a média para manter o pântano tem que ser desse jeito. Muito bem, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar o like se vocês gostaram desse vídeo. Se inscrevam no canal, né, que isso ajuda a movimentar aqui o canal, as nossas divulgações aqui do Bioparque, né? E até o próximo vídeo.